Caros amigos, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre o futebol. O futebol. Vejam bem, terminou a primeira fase do futebol brasileiro, dos campeonatos regionais, e nós temos agora as finais, oitava de finais, enfim, a fase definitiva dos campeonatos regionais aqui no futebol brasileiro. Todos nós sabemos que essa primeira fase ela foi muito prejudicada por conta da falta da pré-temporada, que nós já falamos aqui no canal. Mas o calendário é esse, e foi dessa forma que os times foram buscar a sua condição para enfrentar o campeonato ou os campeonatos regionais. De um modo geral, foi dessa forma que se deu esse ano aqui no Brasil. Aliás, não é novidade, né? Porque o calendário no Brasil está cada vez mais apertado, mais difícil. Bom, começando por São Paulo, nós temos aqui no Campeonato Paulista os 8 classificados para disputarem as quartas, a semi e a final. São Bernardo e Palmeiras, o jogo em São Bernardo, porque o São Bernardo terminou em primeiro e o Palmeiras em segundo na chave deles. Corinthians, Mirassol, na Arena Corinthians terminou em primeiro. Santos e Bragantino, na Vila Belmiro, o Santos terminou em primeiro. E o São Paulo, em primeiro, no Morumbi, vai enfrentar o Novo Horizontino. Partidas difíceis. Por que difíceis? Porque é um jogo só. E um jogo só, tudo pode acontecer. Nem sempre o melhor time num jogo só consegue obter o resultado. Pode acontecer, ao contrário, o time que menos favorito num jogo só pode ganhar. Então, é mesmo difícil. Mas o certo é que os 4 grandes, depois de alguns anos, chegaram nessa fase do Campeonato Paulista. Isso não vinha acontecendo, esse ano aconteceu. A pergunta é, será que os 4 grandes vão disputar a final? Na semi, para ir para a final? Não sabemos. Futebol é bom por isso, né? A gente nunca sabe. Mas, se a gente for falar em favoritismo, os 4 grandes são favoritos, porque são grandes, com mais estrutura, com melhores jogadores, muito embora um jogo só, são os favoritos. Essa é uma verdade, não é? Bom, esse é o Campeonato Paulista. No Carioca, o que nós temos no Carioca? Nós temos a falta do Botafogo. O Botafogo não conseguiu a classificação, né? Não conseguiu a classificação. E aí, o que vai suceder? Vai suceder que vai ficar de fora, né? Vai ficar de fora porque não conseguiu essa classificação, então tende a ficar mesmo de fora, né? Os 4 foram Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco. Essa é a disputa do Campeonato Carioca, embora o Flamengo leve uma vantagem, né? O Flamengo ganhou
a Taça Guanabara, e o Flamengo vai enfrentar o Vasco, que terminou em quarto lugar. O outro confronto será entre Volta Redonda e Fluminense. Bom, eu não vou agora aqui falar de todos os campeonatos, porque o Macito, Márcio Forte, o mexicano que mais conhece futebol nesse país, ele vai falar logo a seguir do seu balanço dessa fase no campeonato até aqui, certo? O que importa aqui é fazer aqui uma pequena reflexão. Esses campeonatos regionais, da forma como vem acontecendo, está perdendo um pouco, eu diria um pouco, para não dizer muito, da essência da sua história, né? Porque esses campeonatos lá atrás tinham um calendário melhor, tinha umas critérios de regulamento, né, melhores, e isso favorecia bastante que o campeonato ganhasse fôlego, gosto, intensidade, e aí era muito bom. E ser campeão regional lá atrás, não resta dúvida que é bem melhor que hoje. Mas para times como, por exemplo, Santos em São Paulo e Corinthians, é muito importante esse título, porque faz tempo que o Santos não consegue. O último foi em 2016 e o Corinthians também já tem um tempo que não consegue esse título paulista. Então, está na hora de um dos dois chegarem lá. No Carioca, tudo leva a crer que o Flamengo, mais uma vez, com o time que tem, com a estrutura que tem, poderá ser novamente campeão. Mas quem mais precisa ali talvez seja o Vasco. Isso falando dos times grandes, porque também já tem um tempo que o Vasco não chega lá. Então está na hora de chegar novamente, não é isso? Mas o que importa é que assim que terminar o campeonato, ou melhor, os campeonatos regionais, começa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sendo que também tem aí a Libertadores, onde o Corinthians está no Paulista e está disputando a pré-Libertadores. O Bragantino, por exemplo, que vai enfrentar o Santos, vai ter que sair de Bragança e ir lá para o Nordeste, de avião, depois ônibus, para chegar lá na cidade onde vai jogar. Isso na quinta-feira o jogo. Depois retorna de ônibus, pega avião, volta para São Paulo para enfrentar o Santos no domingo na Vila Belmiro. Bem puxado. Então, assim, quem tem jogos, seja pela pré-Libertadores, como o caso do Corinthians, seja a Copa do Brasil, como o caso do Bragantino, vão chegar nesses jogos do Paulista ou do Carioca, enfim, todos os regionais, todos os times, né, que tiverem jogos em disputa no meio de semana, vai chegar no fim de semana para disputar o regional numa condição mais difícil, mais desfavorável. O que não quer dizer que não possam vencer, seja numa Copa do Brasil e voltar no regional e vencer, a mesma coisa na pré-Libertadores, no caso do Corinthians. Tudo é possível, né? Mas o certo é que os jogadores vão se esforçar muito mais, né? Mas é o que temos para hoje, é assim que vai ser e assim é que será. Vamos agora passar para o Márcio Forte, que vai também dar sua opinião e seu parecer nesse momento do futebol, e também ele vai fazer uma análise do que foi o Sub-20 sul-americano, a Copa Sul-Americana Sub-20, que acabou de terminar, né? E o Brasil, que começou mal, acabou sendo campeão. Deu uma viravolta,
time se encaixou e conseguiu ser campeão depois do primeiro jogo, aquele vexame diante da Argentina. O time se equilibrou, o time voltou e o time foi campeão. Márcio Forte vai fazer aí uma análise do que foi esse campeonato sub-20, que é o futuro dos grandes jogadores brasileiros que costumam sair da base. Não é assim? Então é isso, gente. Até mais. Boa tarde, boa noite. Enfim, quando você vê esse programa aqui do De Chapa. Com você, agora, eu passo a palavra a Márcio Forte. Boa tarde a todos do De Chapa. Vamos abordar o contexto geral futebolístico em todo o nosso hemisfério ocidental, na Iberoamérica, principalmente no Brasil. Vamos iniciar sobre o Sul-Americano Sub-20. Vimos que o Brasil começou mal o torneio, perdendo a partida por 6-0. Depois se recuperou ao longo do torneio. O clube, a seleção comandada pelo Ramon Menezes, tomou casca. No final prevaleceu a tradição, a história dessa camisa que pesa muito. O Brasil apenas se classificou para a fase final após uma vitória da Colômbia sobre o Equador por 1-0. O Equador começou bem com o Arroyo pelas pontas, muito rápido o jogador, camisa 7, veloz, vai fazer uma bela carreira pelo que apresentou nessas divisões de base. Então, o Brasil começou mal, perdendo para a Argentina, perdendo para a Colômbia por 1-0, mas na fase final conseguiu a sua classificação. E como campeão, surpreendentemente, o Brasil empatou com a Argentina 1-1, teve provocação, teve polêmica, o Echeverri da Argentina ficou muito enojado, bravo, e promete a revanche para o Brasil no Mundial que será no Chile. Além do Brasil e da Argentina, a Colômbia e o Paraguai conseguiram a vaga, e o Chile, que é a seleção anfitriã, também conquistaram essa vaga para o Mundial Sub-20, que vai ser em novembro deste ano. O Uruguai, que fez uma excelente primeira fase, ficou pelo caminho, não conseguiu a sua classificação, o que é um fator também importante para ser ressaltado. Dito isso, vamos para os estaduais. No Campeonato Paulista, o Palmeiras está desejando a desejar, ainda não conseguiu a classificação. Ontem conseguiu a vitória de virada sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Luta ainda para classificar contra o São Bernardo e contra a Ponte Preta de Campinas, que caiu para a Série C ano passado. Ou seja, o Palmeiras ainda depende de resultados. Os outros grandes já estão classificados para a fase final. Santos, São Paulo e Corinthians provavelmente vão se classificar. E é isso no Campeonato Paulista, que é o campeonato mais rico do país, pela sua expressão, pela riqueza do seu interior. Além dos grandes, sempre tem, além da Portuguesa, temos o Guarani de Campinas, a Ponte Preta, o Botafogo de Ribeirão Preto, que são times de muita história e tradição. No Rio de Janeiro, os grandes sempre são os favoritos. Tem o protagonismo histórico, com certeza, é do Flamengo, que tem uma diferença para as outras esquadras. O Vasco está muito mal ultimamente, não está conseguindo ter o mesmo nível que o Flamengo. E o Botafogo ontem caiu para o Racing Clube em Avejaneda na final da Recopa Sul-Americana 2-0. O Botafogo desfez o seu elenco, então o Botafogo precisa realmente botar as baterias, voltar às suas grandes ligas, porque realmente o clube começou muito mal a temporada depois de vender as suas duas principais atrações do ano anterior. Vamos para o estado do Paraná, onde o Paraná Clube rebaixado para a Série B do estadual novamente, um clube de enorme tradição e história, que tem a média de pouco de 20 mil no passado na Série B do estadual, voltou e lamentavelmente conseguiu apenas 7 pontos em 11 partidas, uma vitória, 4 empates e o resto de derrotas nesse estadual. A torcida está muito decepcionada, se sentiu traída por essa diretoria, e o título vai ficar entre o Operário, o Atlético Paranaense e o Coritiba, principalmente, que são os principais favoritos. No Gaúcho, temos o Grêmio, o Inter, o Juventude, o Caxias, para disputar essa vaga. E no Mineiro, além da dupla Atlético e Cruzeiro, América, o Tombense estão despontando como as principais atrações também para conquistar o título.
E no Campeonato Mexicano, o América despontou na ponta da tabela. É um dos principais favoritos para conquistar mais um título do Jardiné, que foi o técnico olímpico da seleção brasileira. Já dirigiu o São Paulo, o tricolor paulista, e é o principal candidato, além dos regiomontanos, o Monterrey e o Tigres, que sempre tem um capital financeiro muito potente pelas empresas. Dito isso, um forte abraço a todos, estamos com vocês para sempre acompanhar os bastidores do futebol e também essa repercussão geral do que está acontecendo no cenário esportivo. Um forte abraço a todos de Chapa e Plataforma de Pilar México.